na parte de segunda-feira. Laços que unem. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Queridos, eu amo esse texto de Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13, porque aqui está falando claramente que Deus colocou a lei na aliança. A aliança da graça divina não tem só um lado, tem 2 lados. 2 lados. A graça divina propondo a salvação para todos, mas também a lei de Deus, exigindo obediência ao Deus da graça. A graça e a lei não se chocam, não se conflitam, elas se harmonizam, andam juntas. A graça nos salva para podermos viver em submissão e obediência ao Deus que nos salvou. Por mais que tenhamos enfatizado que a aliança é sempre uma aliança de graça, a graça não é, nunca foi, uma licença para a desobediência. Pelo contrário, a aliança e a lei estão intimamente ligadas, elas são, na verdade, inseparáveis. Por isso nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, verso 31. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3 e o verso 31. A pergunta que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 3, depois que falar que a lei não salva, que somente a salvação é pela graça, o capítulo todo de Romanos capítulo 3, Paulo está nos convencendo de que a lei não salva, a lei não salva. Mas, ao terminar o capítulo 3, para que ninguém pense que a lei de Deus não tem valor ou que ela foi abolida, Paulo, usado pelo Espírito Santo, termina o capítulo 3 dizendo assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, o fato de sermos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, anulamos a lei de Deus? Ela se torna desnecessária? Qual é a resposta que ele deu? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei de Deus é estabelecida na mente e no coração dos filhos que foram salvos pela graça de Deus. Por isso, queridos, nós lemos aqui em Romanos capítulo 5 e o verso 13. Em Romanos capítulo 5, verso 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, existia a lei oral de Deus e existe a lei escrita. Antes de Deus dar a sua lei, os 10 mandamentos escritos lá no Monte Sinai, a lei já existia, mas em forma oral. Por isso existia também o pecado. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, permanecia o pecado. Por isso diz aqui em Romanos 5,13, porque até a lei, ou seja, até o momento do Sinai, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, estava o pecado no mundo. O pecado já existia, mas o pecado não é imputado não havendo lei. É óbvio, se não existir lei, também não existirá pecado. Porque em 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Por isso, queridos, desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, manifestou-se o quê? A graça, através da morte daquele cordeirinho. Mas existia também a lei, não escrita ainda, mas de forma oral. Por isso que Caim pecou quando matou Abel, porque existia-se um mandamento que diz: não matarás. Por isso, queridos, antes do Sinai, Deus disse que Abraão guardava suas leis. Abra sua Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, verso 5. Lembre-se que Abraão viveu antes do Sinai. E aqui diz no verso 5 de Gênesis 26, porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mas tudo era oral. A lei de Deus era conhecida dos filhos de Deus de forma oral. Ela só foi dada de forma escrita no Monte Sinai. Então, queridos, não havendo lei, não existe pecado. Mas o pecado existiu desde que Adão e Eva transgrediram e desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem desprezado a lei de Deus, os 10 mandamentos.
desprezando um dos 10 mandamentos, estamos desprezando a lei toda. Se entendermos a aliança como um relacionamento com Deus, é necessário traçar certas regras e limites. Quanto tempo duraria um casamento? Ou quanto tempo duraria uma amizade ou uma sociedade de negócios se não houvesse limites nem regras especificamente expressos ou subentendidos? Imagine um marido que decide ter uma outra namorada. Como ficaria esse casamento? Imagine um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro. Ou um sócio que, sem combinar com a outra parte, convida uma outra pessoa para fazer parte da sociedade sem nem falar com o outro sócio. Essas ações seriam uma violação de regras, leis e princípios. Quanto tempo durariam essas relações desregradas? Por isso, são necessários limites, linhas especificadas e regras estabelecidas. Só assim a relação pode ser preservada. Por isso, na aliança que Deus fez com seu povo, Ele colocou estatutos, regras, preceitos, mandamentos. Por isso Deus deu a sua lei. Diversas expressões na Bíblia, como lei, em Salmo 78, verso 10, fala de lei. Em Salmo 50, verso 16, fala testemunhos. Abra sua Bíblia em Salmos, vamos ler Salmo 78, verso 10. Salmo 78 e o verso 10. Aqui nós lemos: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Não guardaram o concerto de Deus, a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei. Estão vendo? Deus colocou a lei na aliança. Queridos, lemos também em Salmo 50, verso 16. Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Aqui Deus usa a palavra estatutos. Estatutos, leis, preceitos. Todos são sinônimos. Lemos também em Salmos 25, verso 10. Salmos 25 e o verso 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Aqui Deus usa a palavra testemunhos na aliança. E lemos também, queridos, em Salmo 103, verso 18. Salmo 103 e o verso 18. Sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Fala do concerto, da aliança e mandamentos. Uma hora Deus fala mandamentos, outra hora fala lei, ou estatutos, ou testemunhos. Queridos, é impossível nós entendermos e abraçarmos a aliança de Deus se rejeitarmos a lei da aliança. A aliança de Deus com Israel continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que ele, Deus, buscava com o seu povo. Não ocorre a mesma coisa hoje? Protestantes, católicos e todas as igrejas precisam dar ênfase não somente na graça divina, mas também na lei divina, porque a graça e a lei divinas são inseparáveis. Aleluia!